Se você é mãe ou cuida de uma criança pequena, com certeza tem dificuldades para cuidar do dente dos seus pequenos, assim como eu. Sim, o Theo perdeu um dente por falta de higiene adequada. Mas calma, antes de me jogar pedra na cabeça, eu vou te mostrar pelo menos 3 motivos que fizeram com que isso acontecesse aqui em casa e pode estar acontecendo na sua casa também com a sua criança. Primeiro possível motivo: a atenção limitada das crianças e a irritabilidade delas. Eu sempre cuidei da higiene bucal do Theo desde pequenininho, ali fazendo a limpeza depois das mamadas, e assim foi durante toda a primeira infância dele. Eu sempre tive muito cuidado com isso, então ele não tinha sensibilidade bucal. Isso nunca foi um problema para ele, mas a distração... Presta atenção no que você tá fazendo. Vamos escovar dente. Isso sim, esse foi um problema grave, que até hoje a gente ainda sofre com ele. Qualquer barulhinho, qualquer coisinha que passasse na frente dele na hora que eu estava ensinando ele a escovar os dentes, já era motivo para ele largar tudo e sair voando na imaginação. Outra coisa que é normal para todas as crianças pequenas é a facilidade de se irritar quando a gente está falando demais sobre uma coisa. Por isso que os professores sempre falam para a gente ser muito lúdico quando vai fazer esse tipo de coisa. Mas, gente, todo dia é uma coisa um pouco mais complicada. Você quer passar a informação, mas infelizmente a criança não tem paciência para esperar você explicar tudo. E isso dá uma certa frustração, tanto na criança quanto na gente. Segundo possível motivo é a habilidade motora reduzida das crianças. Gente, não é novidade para ninguém que as crianças pequenas têm realmente dificuldade de movimento de pinça, dificuldade para fazer algum movimento mais delicado com as mãos. Isso na hora da escovação realmente causa algum problema aí quando as crianças são pequenas. Vocês devem lembrar da pré-escola, quando a criança é bem pequenininha e ela usava um giz de cera grossão assim para poder fazer os desenhos, por causa justamente desse movimento que é mais reduzido. E isso é normal, é uma coisa da criança. E na hora da escovação do dente, o Theo tinha muita dificuldade com isso. Ele não conseguia atingir os dentes lá de trás e nem conseguia fazer esse movimento, né? Que é aquele movimento que a gente penteia os dentes. Ele não conseguia fazer. Ok, quem tinha que fazer esse serviço era eu. E era isso mesmo que eu fazia. Isso é muito normal, porque a idade média para uma criança conseguir fazer esses movimentos é entre 7 e 8 anos. Aí sim ela já consegue fazer todos esses movimentos e ela consegue dar conta de escovar os dentes sozinha. Terceiro possível motivo: a falta de noção das coisas a longo prazo. Gente, as crianças elas não conseguem perceber as coisas que podem acontecer com elas no futuro. Então elas não têm uma percepção de longo prazo. Vou dar um exemplo. Imagina que uma criança pequena encostou ali num cacto, uma planta espinhosa, e aí ela sentiu dor. Naquele momento ela entendeu que aquela planta, se for encostada, vai causar dor. Ali, possivelmente, ela não vai mexer mais. Com o dente, isso não é bem assim que funciona. Ela não entende que se ela não escovar os dentes, com o tempo aquilo vai causar uma dor. Essa é uma percepção que nós adultos temos. As crianças não. Quanto tempo tem que precisou arrancar o seu dente? Faz mais ou menos um ano. Um ano? Porque, gente, foi uma que fez, vendedor. E isso dificulta muito pra gente a explicação do motivo por que elas devem fazer a higiene bucal adequada. Não tem como elas entenderem isso. E isso é um problema muito grave aqui em casa ainda. E aí, em que fase seu filho está? Desses possíveis motivos que eu dei, qual que tá pegando aí na sua casa? O meu maior sonho é ver o Theo crescer forte, saudável, sabendo cuidar de si mesmo, da sua higiene bucal, do corpo todo, com todos os dentes, com aquele sorriso bem bonito. Se ele perder um dente, na verdade a culpa não é dele. Apesar de eu ter insistido muito na introdução alimentar correta, ter tomado cuidado com os doces em excesso, não ter negligenciado a questão de estar cuidando dos dentes dele desde pequeno, eu achei que ele já estava pronto para poder escovar os dentes sozinho aos 9 anos. E na verdade ele não tá, ele ainda não é capaz. E não tem nada de errado nisso, isso é normal. A solução aqui em casa que nós encontramos foi fazer um combinado. Todo dia, pelo menos uma vez ao dia, geralmente antes de dormir, um de nós faz realmente uma limpeza geral na boca dele. E isso tem funcionado. Por enquanto, a gente está tranquilo quanto a isso. Se eu vim aqui para contar isso tudo para você,
é porque foi uma coisa que abalou bastante aqui em casa. Ele perdeu esse dente, graças a Deus é o dente de leite, e vai nascer outro, né? Já tá começando a apontar ali outro para nascer, né? E a gente vai tomar todo o cuidado para que ele não perca mais nenhum dente dessa forma. Então eu vim aqui para alertar. Se você está passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, o que eu tenho para te falar é: tenha paciência, tudo vai passar. São fases, mas fica tranquilo, né? Daqui a pouco ele vai conseguir escovar os dentes sozinho, cuidar de tudo sozinho, né, Theo? É. E o seu filho também.